Rodrigo Ashikawa, sou economista aqui da Principal Asset no Brasil e vou comentar um pouco hoje sobre o cenário internacional e o cenário doméstico e as principais implicações aqui para o mercado. Começando pelo cenário global, esse último mês de março ele foi marcado pela repercussão dos conflitos geopolíticos envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos, que acabam adicionando um importante componente de incerteza para o cenário econômico lá fora. A grande resultante, né, desse conflito geopolítico na região do Oriente Médio é a forte elevação dos preços de petróleo que a gente tem visto nessas últimas semanas, atingindo, né, níveis não vistos desde meados de 2022, né, um ano onde foi o início ali, né, do conflito entre Rússia e Ucrânia. E essa alta dos preços do petróleo é basicamente explicada pela parada e pelas consequências, né, dessa guerra que a gente tem acompanhado, né, a parada no fluxo do Estreito de Hormuz, que é uma importante rota de petróleo para a região, danos, né, em diversas infraestruturas energéticas que acabam afetando toda a cadeia produtora de petróleo e resultando nessa forte elevação dos preços que a gente tem acompanhado, tá? Acho que a principal dúvida do mercado ali atualmente é, claro, qual que vai ser a duração, né, desse conflito nesses próximos meses, se haveria algum espaço para negociações entre as duas partes, um possível cessar-fogo ou tentativas ali de alguma desescalada que ajude na normalização, né, da situação na região e, consequentemente, ajude na acomodação desses preços de petróleo em patamares super elevados, né? Caso contrário, né, se os preços de petróleo permanecerem nesses patamares, haverá, né, consequências ali econômicas bem relevantes à frente, sendo que esse choque do petróleo, né, ele acaba sendo tanto um choque negativo para a inflação como também um choque negativo para crescimento global no longo prazo e, consequentemente, levando, né, a diferentes respostas de políticas econômicas e diferentes respostas dos principais bancos centrais lá fora. Até o momento a gente ainda não tem uma total dimensão, né, do impacto real nos dados econômicos em si, né, os números que ainda serão conhecidos aí ao longo desses próximos meses, mas ao longo desse último mês de março tivemos algumas primeiras sinalizações dos bancos centrais tentando se antecipar a esses riscos econômicos, né? Por exemplo, quando a gente olha para regiões mais sensíveis aos preços de energia, como por exemplo Europa e Reino Unido, esses bancos centrais já sinalizam uma maior preocupação quanto ao risco de inflação e, portanto, colocando, né, um cenário de alta de juros como possível, dependendo da duração, né, desse choque, enquanto outros bancos centrais preferem esperar mais tempo, equilibrar os riscos de inflação e crescimento, como foi o caso do Banco Central nos Estados Unidos, do Fed, né, nesse último mês de março. Quando a gente olha para as declarações do presidente Jerome Powell, ele acabou colocando bastante essa mensagem, né, de equilibrar os riscos dos dois lados, tanto pelo lado da atividade como também pelo lado de inflação. Com isso, as expectativas do mercado acabam não esperando chances muito relevantes de elevações das taxas de juros, pelo menos nesse curto prazo, ao contrário do que a gente tem acompanhado na Europa, tá? Mas em relação, né, ao início do ano, em relação ao início de 2026, né, onde os cortes estavam ainda sendo esperados ali, né, para esse ano, eles basicamente foram descartados aqui nesse momento, diante dessa elevação do risco do choque do petróleo, podendo, né, causar uma maior pressão inflacionária nos próximos meses, tá? Então, isso em relação ao cenário global, é um cenário que vem apresentando um novo componente de incerteza. Como falamos, acho que a principal dúvida do mercado atualmente é em relação à duração desse conflito, à medida que o custo político para o presidente Trump de permanecer nessa guerra vai aumentando, né, à medida que os impactos econômicos começam a ser sentidos também ali pela população nos Estados Unidos. Só que é importante frisar que mesmo que um cessar-fogo aconteça, né, mesmo que sinalizações de desescalada aconteçam ali nas próximas semanas, ainda também dúvidas sobre o tamanho dos danos realizados já nas infraestruturas energéticas na região do Golfo e como que essa normalização, né, no fluxo de Estreito de Hormuz vai se dar ao longo desses próximos meses, com isso trazendo ainda preocupações em relação à trajetória dos preços do petróleo para frente e, consequentemente, como falamos também, né, levando a diferentes respostas dos principais bancos centrais lá fora, tá?
Em relação ao cenário local, os ativos domésticos também foram negativamente influenciados, né, pelo ambiente global mais incerto. O Ibovespa aqui no Brasil acabou interrompendo, né, aquela sequência de 7 meses consecutivos de alta e nesse último mês de março, né, acabou apresentando um recuo de 0,70%, enquanto que as taxas de juros ficaram mais pressionadas, né, e com os DIs voltando para os patamares ali de 14% nessas últimas semanas, né. No entanto, acho que é importante a gente mencionar, né, que mesmo diante dessas incertezas globais, quando a gente olha para fluxo de investidores estrangeiros, a tendência que a gente vinha observando desde o início do ano de uma boa entrada desses fluxos acabou não sofrendo uma mudança de tendência, né? E muito pelo contrário, quando a gente olha para os dados do mês de março, a gente ainda teve uma entrada relevante desse fluxo de investidores estrangeiros aqui para a Bolsa Brasileira. E acho que parte dessa atratividade, né, dos ativos domésticos é um pouco o perfil do Brasil diante desse choque dos preços de petróleo. Afinal, o Brasil acaba tendo uma pauta exportadora de petróleo bem relevante, bem significativa, e é um país que tende a se beneficiar das contas externas, né, com esse aumento possível da balança comercial que a gente pode observar nos próximos meses, além também desses preços de petróleo em níveis elevados, também trazer um alívio das contas públicas através de uma maior arrecadação com receitas ligadas a petróleo, né, no curto prazo, tá? Só que do outro lado, né, acho que as implicações negativas em relação a esse choque do petróleo, assim como nos outros países, é a implicação em cima de inflação, né? Então, quando a gente pensa no cenário de inflação de curto prazo, a gente já percebe que as expectativas de inflação para esse ano já começam a subir, né, para patamares ali próximos de 4,5%, e essa elevação das expectativas, consequentemente, acaba afetando também a discussão em relação à política monetária nas decisões do Copom, tá? Nesse sentido, quando a gente olha para a última decisão do Banco Central, é importante frisarmos que esse choque do petróleo não impediu, né, o Banco Central de começar esse processo de afrouxamento monetário, mas começando de uma maneira mais gradual, né, com um corte apenas de 0,25 pontos percentuais da taxa de juros, né, levando a taxa Selic para 14,75%. Mas quando a gente olha os detalhes dessa última comunicação e dessa última reunião, tivemos uma leitura ali um pouco mais dovish, né? Ou seja, um Banco Central talvez um pouco menos reativo a esse choque de petróleo no curto prazo. Afinal, quando a gente olha para as projeções, né, do Banco Central para as dados de inflação, né, nos próximos anos, a gente teve uma revisão menor do que estávamos antecipando, e quando a gente olha para os detalhes da comunicação, o Banco Central em momento algum menciona, né, a possibilidade de interromper esse ciclo de cortes de juros, mesmo diante de todas essas incertezas geopolíticas e mesmo diante de todas essas incertezas em relação à trajetória do petróleo para frente, né, o que mostra que a estratégia do Banco Central é seguir, né, cortando juros nessas próximas decisões, mas que o ritmo e o tamanho do ciclo vai ser condicionado e vai ser dependente em relação à duração, né, e os impactos desse choque do petróleo aqui para o Brasil, tá? E aí, fora toda essa discussão econômica, também temos muito foco na discussão política, visando as eleições, né, desse ano de 2026. As eleições presidenciais ainda relativamente distantes, né, mas eventos importantes ali, né, têm acontecido. Acho que o primeiro ponto é a candidatura do Flávio Bolsonaro, né, que vai se consolidando nessas últimas semanas. E o Flávio Bolsonaro vai se posicionando, né, como principal candidato da oposição ao governo Lula nesse momento, inclusive, né, mostrando algum avanço nas pesquisas aqui recentes, né, dessas últimas semanas e ao longo desse último mês de março, enquanto que do outro lado a popularidade do presidente Lula ainda segue frágil, né, diante de diversos escândalos de corrupção do INSS, Banco Master e episódios também recentes que acabam afetando a popularidade do governo Lula nesse momento, né? Mas pelo fato ali do governo ainda possuir, né, o poder da máquina pública e poder aumentar esses gastos fiscais, né, visando essa melhora de popularidade ao longo dos próximos meses, não é descartado, né, que essa popularidade volte a mostrar alguma tendência de recuperação até as eleições de outubro, tá? Mas, de todo modo, né, são dois candidatos, como a gente já tem frisado um pouco nas últimas conversas, ainda de uma rejeição bastante elevada, né, tanto pelo lado do Flávio Bolsonaro, como também pelo lado ali do Lula, o que tende a mostrar que ainda deve ser uma eleição ainda bastante apertada e com bastante volatilidade, né, até outubro de 2026.
Mas com relação ao cenário global e cenário doméstico, acho que esses foram os principais destaques e ficamos à disposição para dúvidas.